que isso se tornou um desafio, até porque a educação física foi muito atingida, fechou as academias, fecharam as práticas nas praças, nos parques, nas calçadas, não podiam mais fazer as caminhadas, nas praças de esporte, nas quadras, nos campos, até mesmo futebol, até mesmo esporte na televisão parou, e para quem gostava ali de assistir o seu esporte favorito, acabou, aí entrou a depressão, entrou aí a angústia, a ansiedade, e quanto a isso, o professor de educação física também teve que se reinventar. Então, quando eu falo em se reinventar, ele não deixa de ser uma atividade física adaptada. Só que ao invés da atividade física adaptada ser com os nossos alunos, ser com os nossos clientes, a atividade física adaptada passou a ser para nós, porque a gente que precisou adaptar as novas tecnologias, ou o novo normal, a gente teve que se adaptar, aprender como dar uma aula pelo computador e fazer com que o nosso aluno, o nosso cliente, se interessasse pela aula. E também fazer isso, se for na sala de aula, que nós estamos falando para grau de bacharel ou licenciatura, professor? Oi, Dani. Todas as duas turmas também são bacharelados. Bacharelado. Todos estão fazendo bacharelado. Tem o pessoal que está no 7º e 8º e o pessoal que está no 4º e 5º. Ah, beleza. E quando eu falo isso, nos serve também, né? Mesmo que fosse licenciatura, eles tiveram que se reinventar para dar uma aula de educação física à distância. Nós temos a educação física em um período avançado, o estágio, as práticas extensionistas, como que a gente faz com os estágios de forma à distância, de forma remota. Isso acabou tornando para nós uma educação física adaptada. Adaptação do nosso lado e adaptação do outro lado. Imagina, a gente que estava trabalhando em academia, trabalhando nas praças de esportes, com materiais esportivos, e do nada a gente ter que melhorar nossas aulas de forma remota e fazer com que o aluno aprenda e sinta o prazer da atividade física. A atividade física, que vocês sabem, ela transborda aí para nós a endorfina. A endorfina, uma dos 3 situações que mais a gente produz a endorfina é na atividade física, na hora de uma risada, uma gargalhada, na hora da alegria ou na hora do sexo. Imagina, se tem coisas que a gente não está fazendo por aí, a gente tem que fazer atividade física. Então, a gente tinha que aproveitar mesmo esse momento, e agora voltando tudo ao normal, vamos ver como que vai proceder. Mas, enfim, eu tenho certeza que vocês estão num curso certo. Eu sou apaixonado pela educação física. Cada dia que passa, eu surpreendo com a educação física, surpreendo com os profissionais de educação física, porque tem que se reinventar a todo momento. Toda hora é uma coisa nova, é uma atividade nova. Eu não estou vendo vocês, não estou conseguindo ter o retorno da imagem de vocês. Mas, para quem aí tem um pouco mais de 25 anos, antes a gente falava em malhar, somente academia, pegar peso, puxar peso, aí depois vem os funcionais, o crossfit, então vem, né, a educação física também vem em adaptação. Mas, enfim, vamos para o que nos interessa, que é a educação física adaptada, deixando esse momento, porque depois a gente vai ter que se adaptar a isso também, porque a gente não sabe o nosso futuro, a gente vai ter que aprender a fazer educação física adaptada com os grupos especiais e com os deficientes, seja de forma remota ou seja de forma presencial. Bom, então, o que é esse tema? De onde sai essa informação, essa terminologia? Educação física adaptada
educação física para deficientes, educação física para grupos especiais. Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para passar aquilo que a gente sabe, voltada para este público, com certeza a gente tem que saber trazer as informações. Tenho certeza que vocês já sabem as melhores terminologias para falar com cada uma delas. Mas quando a gente fala em educação física adaptada, só dando uma pincelada para a gente passar a informação, são todas aquelas atividades onde a gente precisa adaptar para que ela aconteça. Então, serve para as pessoas com deficiência e serve para as pessoas sem deficiência, mas que elas se tornam em grupos especiais devido à sua anatomia, devido à sua biologia, devido à sua... dependendo da situação, qual é o tipo de situação que ele tem, de dificuldade, das suas necessidades. Então, a educação física adaptada nada mais é do que adaptar da melhor forma para que todos façam a atividade física. Daqui a pouco eu vou passar para vocês um vídeo para falar um pouco mais sobre isso, rapidinho, 2 minutos, para a gente entender bem essa situação. Então, eu pego 2 grupos. O grupo da educação física para pessoas com deficiência. Então, aí a gente entra, daqui a pouco a gente vai entrar, é um grupo que se divide em 3, né? Tem a deficiência intelectual, a deficiência física e a deficiência sensorial, e tem a educação física para os grupos especiais, que aí engloba várias pessoas, né? Gestantes, hipertensos, hipotensos, diabéticos, crianças, obesidade infantil, enfim, eu coloquei aqui, depois a gente pode traçar algumas para a gente rever e ver como que funciona cada uma delas. Então, vamos ver como que isso funciona. Então, nas deficiências, nós temos os 3 que eu acabei de falar. A deficiência física, a deficiência sensorial e a deficiência intelectual. Mas, se eu estou falando em adaptação, será que se o professor Samuel pegasse uma aula, falasse para a gente o que tem que fazer para ser uma educação física adaptada, não daria conta de tudo? Não daria conta de abraçar todas as informações, uma vez que a gente já conhece os esportes, já conhece as atividades físicas, já conhece a forma de trabalhar? Ele abriu um pouco a minha mente, falar sobre adaptações, e o resto eu faço. Tá? Até poderia, mas eu preciso conhecer a fundo cada tipo de grupo. Por isso que a gente fala grupos especiais. Não é somente um grupo, não é um grupo social, não é um grupo de inclusão. Porque inclusão vai entrar aí, né, um mundo de gente. Não, são grupos especiais que a gente quer trabalhar. Então, a adaptação não é simplesmente adaptar o futebol, adaptar o vôlei. Então, vamos traçando alguns esportes. Adaptar o basquete, adaptar os esportes aeróbicos. Tá, a gente precisa adaptar. Mas o mais importante não é a adaptação desses esportes. Não é. Porque adaptação, a gente pode fazer isso de forma cautelosa, claro, mas a gente pode fazer isso no improviso. Vou dar aula aqui hoje, e do nada veio meu aluno que tem uma deficiência, ou eu sei que ele tem ali uma sensibilidade a algum material, porque as pessoas alérgicas também entram nos grupos especiais. Tá vindo meu cliente que é hipertenso, eu vou adaptar para ele. Não, vou adaptar o quê? O esporte? É simples. Eu vou pegar aqui um rolo e a gente vai brincar com isso aqui. Isso aqui eu faço uma atividade física. A pessoa é idosa, vai ficar jogando para cima 20 vezes
dá um intervalinho e joga mais 20 vezes. Vou trabalhar o quê? Vou trabalhar o tônus muscular dos membros superiores. Ok, mas eu preciso saber a fundo sobre aquele meu cliente, sobre aquele meu aluno. Então, por isso que a gente fala da importância da educação física adaptada para grupos especiais, mas não somente a adaptação do esporte, e sim conhecer a fundo o meu cliente. Ah, mas eu vou conhecer a fundo o meu cliente por causa de quê? Vou ser bem direto. Ou eu proponho uma atividade física de qualidade, ou eu mato esse meu paciente, o meu cliente, esse meu aluno. Pode acontecer. E posso te dar vários exemplos aqui que a gente conhece. Por último, vou dar um exemplo para ficar claro. Educação física adaptada. Temos um caso, filho de um deputado, um dos maiores empresários, se não me engano, daqui de Sergipe, numa escola particular, só que ele tinha um pequeno déficit de atenção e era hiperativo. Então, ele já era de grupos especiais. Eu tinha que saber lidar com ele. Esse saber lidar com o cliente, com o nosso aluno, é importante. Tá, então se eu sei que ele é hiperativo, eu tenho que ter atenção nele. O que eu vou fazer? Se possível, olha, você que vai estar aqui no CrossFit, fica de olho nele para mim. Eu vou atender esse aluno aqui, mas você fala, fica de olho nele, porque do nada pode acontecer algo grave. Mas na aula de educação física, o professor estava dando futebol. Esse aluno subiu na trave de futebol, a trave virou com ele e caiu em cima da cabeça dele. Quem que é o responsável? Responsável pela aula. Professor de educação física, com CREF. Mas e aí o que aconteceu? Não sabia lidar com esse grupo especial. Hiperatividade. Mas é dos grupos especiais? Sim. Eu vou colocar uma pessoa com hiperatividade para fazer uma corrida num calçadão, por exemplo. Num calçadão. Eu tenho que correr do lado desse meu cliente. Do nada ele sai correndo, vai para lá, ele quer subir na árvore, ele quer pular, entrar na frente do carro para brincar, e se ele é atropelado, eu tenho que saber lidar. Eu tenho que saber lidar como? Entender o que é a hiperatividade. Primeiro dia, vocês pegaram isso lá provavelmente no primeiro ou no segundo ano, do semestre do curso. Fazer anamnese com o seu paciente, conhecer seu cliente. Toda hora eu falo paciente, que eu estava na aula de primeiros socorros. Falar com o seu paciente, com o seu cliente, com o seu aluno, conhecer a fundo o que ele tem, o que ele pode proporcionar. Ah, se eu não sei, eu vou procurar saber o que é a hiperatividade. Então, aí, seguindo a deficiência, segundo a Organização Mundial da Saúde, famosa OMS, deficiência é perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Se o nosso cliente tem uma perda na função psicológica, fisiológica ou anatômica, ele pode ser considerado uma pessoa com deficiência. E eu preciso saber lidar com essas deficiências? Sim. Começando pela deficiência física. O que é a deficiência física? É uma pessoa com resultado de lesões motoras ou neurológicas, por lesões orgânicas ou por doença crônica, que desorganiza ou cessa o movimento. Em outras palavras, uma limitação fisiológica que dificulta o estado comportamental voluntário na interação social. Legal, eu sei o que é uma deficiência física. Então, eu posso dar aula para o meu aluno
deficiente que eu descobri que chegou aí, entrou na academia e por acaso ele será meu aluno? Tá, já sei o que é deficiência, mas beleza. Mas você sabe qual o tipo de deficiência? Você já pegou a ficha de anamnese desse aluno? Você sabe se ele tem uma diparesia? Se eu perguntar para vocês aqui, diparesia, triplegia, vamos tentar lembrar aqui de todos, tetraplegia, hemiplegia, está lá no prontuário dele, paralisia cerebral. Ah, não, ele tem membros com deformidade. Aí eu sei, opa, pode faltar um dedinho, pode faltar uma mão, pode faltar um braço. Mas aí, hemiplegia, paraplegia, amputação, será que eu sei o que é isso? É onde entra a consciência, a informação. Eu preciso saber dessas informações para trabalhar com o meu aluno. Eu não vou entrar a fundo o que é cada uma delas, que provavelmente vocês vão passar ainda, ou já passaram. Mas aqui só para vocês terem ideia. Aqui fica mais claro para a gente visualizar. Mono, uma. Então, ele tem um braço ou a perna tem alguma lesão, né? Ou completo, ou perde a perda completa da sensibilidade, do movimento desses membros, ou total. Então, pode ser aí, que está na perna direita, mas poderia ser a perna esquerda. Então, tudo isso a gente precisa entender como que são afetados. Tá? A diplegia, são 2 membros. Lembrando, plegia, deficiência, lesão. Tá? Vamos ver com essa ideia. Lesão. Então, diplegia. Só para a gente focar, para facilitar. Nossa, eu tenho isso, o que eu tenho que saber? Porque realmente, há muitas palavras a gente não confunde. Mono, uma. Di, 2. Então, ou são as 2 pernas, ou são os 2 braços, ou membros inferiores, ou membros superiores. Hemiplegia, hemisfério, um lado do corpo, membros superiores e inferiores direito, inferiores e superiores esquerdo. Mas será o que causou isso? Não é somente saber a perda, saber apenas a lesão, mas o que ocasionou essa lesão? Foi um acidente de automóvel? Já nasceu, né, aí por problemas genéticos? Foi uma anomalia? O que aconteceu para esse paciente chegar a ter uma plegia? Triplegia, 3, 2 braços, ou os membros superiores e um membro inferior, ou 2 membros inferiores e um membro superior. Então, 3 membros. Quadriplegia, 4 membros. Então, fica fácil da gente entender assim. Quando a gente para pensar o que é a palavra, a fazer a derivação dessa palavra, a gente vai entender melhor como que funciona. Se eu pegar ali a paraplegia, o que é a paraplegia? Para tudo. É metade para baixo afetada. Ou seja, membros inferiores afetados. Então, a gente vai entendendo a palavra e conhecendo a palavra. Então, está aí só uma informação para vocês auxiliar na hora da atividade física. Mas, se ele tem uma deficiência física, por exemplo, com triplegia, o que eu preciso, o que o professor de educação física vai fazer, o que o profissional da educação física faz? A gente tem que trabalhar o físico. O que a gente vai adaptar para esses nossos futuros clientes, futuros alunos? Será que eu vou trabalhar somente um membro? Mas um membro vai ficar, vai ter uma hipertrofia, as outras vão atrofiar. E aí? Lembrando que todas essas pessoas, elas não são acompanhadas somente através do professor de educação física.
certamente terá uma fonoaudióloga, vai ter um fisioterapeuta. Então, a gente precisa entender, mais uma vez falando, a necessidade deste paciente. Sem entender qual é o objetivo desse paciente, não há nada para fazer. Se você me perguntar, professor, chegou na minha academia um aluno com monoplegia, o que eu faço? Eu vou ter que dividir, ou então passar a pergunta para você. O que você faz? Primeira coisa é entender qual é o objetivo deste cliente, né, deste aluno. Primeiro, então, sempre entender o objetivo do aluno, do cliente. A deficiência intelectual. Tá? Então, passamos ali a física. A deficiência intelectual é o distúrbio do desenvolvimento neurológico generalizado, causado por uma deficiência intelectual significativa, além de déficit em 2 ou mais comportamentos que afetam a vida diária. Tá, voltando um pouquinho, antes que eu me esqueça, da deficiência física. A gente vê basquete na cadeira de rodas, a gente vê futebol de 3, a gente vê vôlei sentado. Ah, mas eu vou fazer educação física, só tem um aluno, vou voltar aqui, com diplegia. Vou fazer o vôlei sentado com todo mundo. Inclusão. Vou fazer o vôlei sentado com todo mundo, para todo mundo participar. Tá? Então, eu estou falando das deficiências e vocês vão me falar sobre a adaptação. Quais são as deficiências intelectuais? Aqui trouxe 4. Síndrome de Down. O síndrome de Down já é mais conhecido, todos já ouviram falar, ou conhece alguém, ou tem alguém na família. São pessoas super amorosas. Mas o que acontece com uma pessoa com síndrome de Down? Ele tem hipotonia muscular, a frouxidão articular, problemas cardíacos, gastrointestinais, neurosensoriais, endócrinos. Por isso que eles têm, eles são, geralmente têm um peso mais elevado, são sobrepesos ou estão obesos, então a gente tem que entender. Aí é um leque de conhecimento. Me desculpe mal português, professor Samuel. Claro que tudo vai depender do seu aluno. Chegou um aluno para você com síndrome de Down. Você pegou a anamnese dele, claro que a fisionomia, né, a parte física, a gente já sabe, mas eu tenho que procurar saber, primeira coisa, no síndrome de Down. Uma coisa simples de entendimento e básica. Se ele é cardiopata. Se ele já fez a cirurgia do coração. Quando eu falei do mal português, o que a gente tem que fazer? Abre a camisa dele e vê se tem um corte ali e se ele fez a cirurgia do coração. Claro que você não vai chegar para o seu aluno, abaixar a roupa dela e ver se tem uma cicatriz. Mas assim, no modo grosso, só para a gente entender, é o quê? Eu preciso saber se ele já fez uma cirurgia cardíaca. Opa! É uma compensação para o profissional de educação física. Eu preciso entender melhor sobre o quê? Sobre o síndrome de Down. Não é simplesmente chegar, opa, tudo bem, você é bonzinho, ele abraça, ele beija todo mundo, é alegre, é super amoroso. O que você quer fazer? Eu quero diminuir peso, eu quero emagrecer. Aí você coloca lá uma atividade física de puxar ferro, mas não sabe se ele já fez uma cirurgia cardíaca, se ele é hipertenso, se ele tem diabetes, se ele tem problemas gastrointestinais. A gente sabe que eles têm os dedos curtos. Então, qual é o peso que você vai passar para ele? Será que a ferramenta ou o aparelho que vocês vão passar para ele é de apreensão? Dá para ele apreender bem esse equipamento? Anamnese física.
Eu não posso chegar simplesmente dar uma aula de educação física, deixar ele entrar na minha escolinha de futebol, na minha natação, na minha academia, no meu crossfit, sem um protocolo médico. Professor, eu comecei agora na educação física, eu estou precisando de dinheiro, eu formei para ter aluno e me aparece uma pessoa com síndrome de Down. Eu preciso pegar esse paciente porque eu sei que vai ser a porta de entrada na minha profissão. Se você fizer de forma irresponsável, você vai perder tudo aquilo que você conquistou até então. Porque uma pessoa com síndrome de Down, você coloca ele uma atividade pesada. Dali, pesada que eu falo para uma criança aí de 15 anos, por exemplo, na escolinha de futebol, ele quer entrar na escolinha de futebol, você dá para ele correr 2 voltas em volta da quadra e depois já joga ele num coletivo. Será que ele pode fazer isso? As pessoas com síndrome de Down, se não me engano, se não me falha a memória, 92% das pessoas com síndrome de Down são cardiopatas. Quer dizer que eles não podem fazer atividade física? Podem, devem, mas com orientação médica. Não pegue a responsabilidade somente para você. No prontuário dele, o médico liberou, prescreveu os tipos de atividade, a intensidade, o grau, aí você tem que saber. Olha a importância das aulas de educação física, de treinamento esportivo, da educação física adaptada. Se aqui fala que ele é hipertenso, então eu não posso dar 2 voltas na quadra. Pega uma quadra aí de society que é grande, 2 voltas, e logo colocar no coletivo. Será que ele aguenta? Será que um cardiopata aguenta? Ele fez a cirurgia. Mas é o primeiro dia dele. Será que eu tenho que dar essa força toda, essa intensidade toda, esse grau todo? Não, eu tenho que entender como que esse aluno vai comportar. Como é que é o comportamento das pessoas com síndrome de Down. A idade do síndrome de Down. Um síndrome de Down de 15 é diferente de um de 30. É diferente de um de 6 anos. Então é importante de saber, de conhecer o seu paciente. Síndrome do X frágil. É uma síndrome, essas 3, né, tanto do X frágil, do Angelman e do Williams, são síndromes raras. Vou tirar aqui as cognitivas, que são as dificuldades de aprendizagem, né? Vou tirar essas dificuldades, porque com a educação física isso para nós é fichinha, isso aí a gente não precisa tanto, porque a gente vai trabalhar com o físico dele, mas é claro que eu preciso entender qual é o nível de conhecimento dele para explicar. Se eu explicar, será que ele vai entender? Não, se ele não entender, eu vou fazer para ele entender. Então, eu vou mostrar, se ele está fazendo uma carga maior, eu vou lá, pegar no braço dele, pego na mão dele e vou fazer junto com ele. Mas eles apresentam o quê? Ansiedade, hiperatividade, inquietação, ações impulsivas. Então, eu tenho que olhar se ele não vai bater no colega, eu tenho que olhar se ele não vai subir na trave da minha quadra. Do síndrome de Angelman. Olhem só a seriedade dessa síndrome. Eles têm acometimentos epiléticos, como eu coloquei aqui. 3 a cada 4 Angelmans tem ataque epilético. Imagina se esse aluno entra na sua academia, entra na sua escolinha de futebol. Você não conhece, você já ouviu falar, colocou lá no Google, viu a foto, tem essa fisionomia, tem uma fisionomia estranha. Gente, quando a gente está falando de educação física adaptada, saibam falar, saibam usar as terminologias. Esquece aquelas terminologias que a gente aprendeu na rua, deficiente, surdo, mudo, mudinho, surdinho, bobão, retardado, débil mental. Gente, vamos acometer de forma que hoje se fala, vamos falar correto.
A terminologia é muito importante na nossa profissão. Tem que saber falar, tem que saber lidar com eles. Não é só simplesmente, é um bobão que tem. Não, vamos esquecer disso. A gente está num mundo onde a fala politicamente correta está fazendo muita diferença. Muita diferença. Então, esse aluno você colocou para fazer uma atividade simples. Coordenação motora. Ali a gente pode colocar entre o correr, o pular, o andar. Será que eu posso fazer ele andar qual intensidade? Qual grau? Aí esse meu cliente tem um ataque epilético. Será que no ataque epilético dele eu consigo colocar em ação o que eu aprendi nas práticas de primeiros socorros? Lá fala sobre ataques epiléticos. Eu tenho que saber. Olha, a gente faz a roda toda. Será que eu sei colocar em prática essas ações de primeiros socorros? Será que eu sei colocar em prática a nossa aula de ética, bioética? Ele está tendo um ataque epilético. Eu lembro que lá fala afrouxar, o que mesmo? Os botões, a calça. Será que eu sei como abrir a calça dele, afrouxar a roupa dele? Entendendo a ética e onde ele estiver a bioética? Então, é importante conhecer esse aluno. A síndrome de Williams. Olha só, a parte cardíaca é igual do síndrome de Down. Né? Tem alterações vasculares, que são próximas do coração, então, grande parte, eu não vou me recordar, próximo a 80% morre de infarto. E as pessoas com deficiência estão procurando cada vez mais os profissionais de educação física. Eles querem qualidade de vida. Qualidade de vida é essencial. Vou passar porque o nosso tempo é curto, senão, daria para a gente fazer uma aula aqui em cada tipo de deficiência. Já são 8h20. Deficiência sensorial. Sensorial a gente passa aqui num tapa. Termo comum usado para descrever cegueira, deficiência visual, deficiência auditiva ou a surdo-cegueira. Na educação física adaptada para este grupo especial, não inclui o sentido do olfato e nem do tato. Por quê? Porque não influencia tanto na educação física. Eu desconheço, o professor Samuel pode me corrigir, por favor, ou até mesmo vocês, me falar alguma atividade física que não é voltada para uma pessoa que não tem o olfato. Ele não consegue, ele não tem o olfato, ele não tem o paladar. Eu desconheço. E o tato? A pessoa tem... Sabe as pessoas que têm uma deficiência sensorial? Tato? São aquelas pessoas que têm um trabalho duro, às vezes, que trabalham na lida e têm as mãos calejadas. Ele não tem tato. Então, uma atividade física prejudica essas pessoas? Já é mais difícil. Né? Ele não sente, se for para pegar uma barra, será que ele consegue? Claro, ele tem força nas mãos, ele só não tem a capacidade de sentir com tanta rapidez igual nós temos. Passando, eu falo agora de tudo isso que nós falamos, das deficiências, né, do grupo especial, dentro das deficiências, a inclusão. Quando a gente está proporcionando uma aula de qualidade, eu não estou proporcionando somente uma qualidade de vida para o meu aluno com deficiência.
eu estou proporcionando a ele uma inclusão. Não somente para ele, mas como para os outros alunos. A parte social na educação física é muito importante. O professor Samuel pode falar melhor do que eu. Ele tem mais conhecimentos para falar sobre isso, sobre a funcionalidade social da educação física. A gente está vendo aqui no primeiro círculo o que a gente chama de exclusão. É como se eu estivesse fazendo uma aula especial para as pessoas com deficiência e do outro lado para as pessoas que não têm deficiência. No meio estou falando talvez de inserção, integração, eu coloco só um pouco ali em certo momento, para não falar que não é inclusão. E no último ciclo, o que é inclusão? Todos juntos. Claro, lembrando sempre que eu tenho que entender a educação física adaptada, mesmo com inclusão. Se eu estou incluindo, o que eu vou fazer? É a mesma atividade? É. Então, eu vou fazer no nível para o meu aluno com deficiência. Eu tenho que entender a deficiência dele e os meus outros alunos vão ter que fazer a mesma coisa. Ou então, eu vou adaptar esse esporte. Na hora que ele for para a coordenação motora, por exemplo, andar sobre um tablado, eu vou tirar esse tablado, vou pôr uma ripa, porque não tem perigo de ele se machucar, mas eu estou trabalhando a coordenação do mesmo jeito. Então, é a adaptação. Beleza? Aí eu entro nos grupos especiais que não são dentro da deficiência. Eu listei algumas. Os hipertensos, hipotensos, diabéticos, anorexos, obesidade infantil, gestantes, asmáticos, idosos. Qual atividade física eu posso trabalhar com os hipotensos, com hipertensos, com os idosos? Não sei se vocês repararam, mas eu deixei os idosos para o fim e em caixa alta. Será que tem alguma situação especial para este grupo? Claro que sim. Os idosos estão mais propensos a ter problemas cardíacos, a ter diabetes, a ter problemas com lesões. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, claro que regrar de uma atividade, uma vida de qualidade, bem feita, a gente vai chegar na nossa terceira idade com qualidade. Então, pode ser que a gente não tenha nenhum tipo de problema patológico, mas os idosos estão propensos a qualquer uma dessas situações. Por exemplo, que não está aqui, desenvolver uma sistêmica pigmentar ou uma síndrome de Usher, onde eles vão perdendo a visão, por exemplo. Então, se eu vou colocar uma atividade para as pessoas idosas, eu tenho que saber qual é o local que eu vou trabalhar com esses idosos. Quais são os obstáculos que eles vão encontrar. Então, a gente vai ver tudo sobre isso, porque eles estão propensos a caírem mais, para ser mais frágil. Então, tudo isso a gente precisa entender bem como funciona. Dentro dos hipertensos, vamos seguir essa ordem aí que vocês estão vendo. Hipertensos. Qual é a atividade que a gente poderia traçar para eles? Será que a gente pode traçar uma atividade física para eles? Sim, eles precisam ter qualidade de vida. Mas eu preciso entender que o meu cliente é hipertenso. Eu preciso ter a consciência que ele pode vir apresentar alguma coisa na minha aula. Será que eu sei lidar com isso? Será que eu sei o que é uma pessoa com sensibilidades vasculares? Então, eu posso passar para ele o quê? Uma caminhada, uma corrida,
aí exercícios, atividades aeróbicos, uma natação, uma hidroginástica, sossegado, estou mantendo a qualidade de vida dele. Eu preciso ajudar a ter uma baixa na pressão. Mas a intensidade, será que é baixa, moderada, alta? No prontuário médico, onde libera esse cliente a fazer uma atividade física, provavelmente vai vir escrito. A atividade liberado para uma atividade física com intensidade moderada. Então, eu tenho que entender o que é uma atividade física baixa, média ou moderada e alta. Aí vem, né, onde o ideal é ele praticar 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. E para esse, como é um dos principais, porque o idoso pode ser hipertenso, eu vou passar aqui para vocês um vídeo. Eu vou sair aqui da apresentação só para mudar para o vídeo aqui. Um minuto. Vamos entender melhor se pode ou não fazer essa atividade. Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos responder a pergunta do Célio Campagnoli. O Célio diz assim: por que o exercício físico aeróbico é bom para o coração? De que forma ele age no músculo? Olha, o que nós chamamos de exercício físico aeróbico, assim, de uma forma bem grosseira, é aquele que você consegue fazer com uma respiração praticamente normal. Mesmo que acelerada, você não perde o fôlego. Então, correr, andar de bicicleta, fazer exercícios ritmados, como aquele remo que se faz nas academias, são exercícios aeróbicos. Eles são benéficos sob todos os aspectos. Primeiro, por quê? Porque ele fortalecem os músculos. Os músculos ficam mais fortes, e não só ficam mais fortes, como eles, para ter essa hipertrofia, esse crescimento da fibra muscular, eles vão precisar de mais sangue. E com isso, há uma estimulação da circulação sanguínea. Isso que acontece nos músculos periféricos, nos braços, nas pernas, no tronco, acontece também com o coração, que é um músculo. A irrigação do coração, que é feita através das artérias coronárias, fica mais exuberante. A formação de novos vasos, porque o coração começa a solicitar mais sangue. Então, essa coisa de coração acelerar durante o exercício e depois do repouso ele começar a bater mais devagar, é altamente benéfica para o coração. A atividade física, o exercício controlado, é lógico, sem grandes exageros, faz bem para o organismo de um modo geral, porque ele melhora a força muscular, fortalece os ossos, ele melhora a circulação de um modo geral, torna as artérias mais permeáveis, mais eficientes para levar o sangue para os diversos órgãos do organismo. O exercício físico melhora todas as doenças e previne grande parte delas. Bem-vindos ao CardioTalk. Eu sou o Dr. Jefferson Oliveira, cardiologista da CardioPrime. O tema que foi proposto para mim nesse CardioTalk foi: os pacientes cardiopatas podem fazer atividade física? Vai lhe causar algum risco? Essa é uma pergunta que tem uma dúvida muito grande, que antigamente era tido os pacientes cardiopatas não deveriam fazer nenhum tipo de exercício, eram pessoas que deveriam viver sedentários. Essa orientação, não faz muitos anos, da medicina era uma regra. Hoje em dia a gente vê que é o contrário. O paciente, nem falando dos cardiopatas, mas falando das pessoas de modo geral, as pessoas saudáveis sem doenças. A atividade física eu considero como sendo um dos melhores remédios que a pessoa pode fazer na sua vida.
ela vai beneficiar, eu sempre falo para meus pacientes, eu posso usar 2 mãos, até mais, para dizer os benefícios. Ela beneficia na pressão, redução do nível de glicose, redução do nível de colesterol ruim e aumento do colesterol bom. Ela vai aumentar a capacidade do exercício da pessoa, ela vai reduzir a ansiedade, ela vai reduzir a depressão, ela vai melhorar o sono da pessoa. Então, assim, ela reduz o risco de alguns tipos de câncer, além da sensação de bem-estar físico, pela liberação de endorfinas. Então, a atividade física, hoje eu digo, é o exercício mais barato, é o medicamento, digamos, mais barato que a pessoa pode usar para o seu bem. Visto isso, dentro do povo, uma população cardiopata, todos esses benefícios são mantidos e temos outros. Por exemplo, um paciente que fez um stent, um paciente do mundo real, infartou, colocou um stent e está bem. Obviamente, ele passou por um cardiologista, esse cardiologista avaliou como ele está, avaliou se ele tem alguma contraindicação formal ao exercício, aplicou uma prova de esforço nele, viu que essa prova de esforço, um teste ergométrico ou um teste cardiopulmonar, não demonstrou nenhuma contraindicação, não demonstrou nenhuma alteração grave. Esse cardiologista vai liberar esse paciente, deve liberar e orientar esse paciente a fazer exercício. Pois no paciente cardiopata, já foi estudado que há uma redução de cerca de 20% a 30% de mortalidade na pessoa que torna-se ativa. Até ocorre uma diminuição do remodelamento do coração, ocorre melhora hemodinâmica, ocorre dilatação das artérias, melhora assim de vários parâmetros, além daqueles que a gente citou no início, redução de pressão, redução de diabetes, controle de doença. Então, assim, paciente cardiopata pode fazer atividade física? Não só pode, como ele deve. Todos têm que fazer, mas todos têm que passar por uma orientação cardiológica adequada. Espero, por essa pequena explicação, ter sido suficiente. Vamos encerrar esse Cardio Talk. Dúvidas? O link abaixo. Então, a gente viu aí que qualquer pessoa deve fazer atividade física. E quem são os responsáveis por isso? Nós, professores de educação física. Tá? Então, aí os dois, tanto o Drauzio Varela quanto o canal do Talk Cardio Talk, deixou bem claro aí várias ideias aqui do que fazer dentro dos grupos especiais que nós estamos falando. Para a gente dar continuidade e encerrar, tem os anorexos. Então, a pessoa anorexa, ela se limita na alimentação. Então, por isso que às vezes a pessoa chega de manhã e tem um desmaio, e muita gente pergunta: você tomou café? Você se alimentou antes de vir praticar exercício? Então, se a pessoa, você observar se a pessoa está passando por isso, é importante a sua orientação, é importante o seu profissionalismo para trabalhar. Porque a pessoa anorexa não somente precisa de orientação do professor de educação física, mas como orientação psicológica, social, para que ele possa superar e voltar ainda melhor para as atividade física. Mas os anorexos, o que eu posso fazer com ele? Eu sei que ele tem esse problema, não sou eu que vou resolver, o que eu vou fazer? O que acontece com ele? Normalmente, a pressão é baixa, a insulina cai, e que provoca a hipoglicemia, e é onde acontecem os desmaios na atividade física. A obesidade infantil, ele vai entrar em todos esses, hipertensos, hipotensos, ele pode ter diabetes. Então, a obesidade infantil é um outro conceito, é um outro grupo especial ao qual devemos tomar muito cuidado na hora de propor uma atividade física. Por isso que eu falo sempre, em todas as minhas aulas, o profissional de educação física é responsável por esses clientes. E devemos ser profissionais de qualidade.
buscar a excelência, para que a gente possa trazer uma atividade física responsável, não simplesmente falar que a gente proporcionou uma atividade. A gente sabe que obesidade infantil a gente tem que, então, saber todas as dificuldades que essa criança tem para propor uma atividade física. E aos poucos a gente vai aumentando o grau, aos poucos a gente vai aumentando a intensidade deste cliente. Gestantes, nossa, gestante, eu vou tirar da atividade física? Não, de jeito nenhum. Atividade física para gestantes é igual aquela ideia que o professor o Drauzio Varela falou. Existe uma contraindicação absoluta, tem que parar tudo. Não. Elas devem fazer, sim, atividade física, mas a gente tem que olhar o quê? A fazer anamnese, entender como é a gravidez dessa paciente. Mas será que eu estou entrando muito na vida desse paciente, desse meu cliente? Estou perguntando essas coisas, será que não vai cair mal? Faz parte da nossa profissão, eu tenho que saber o que perguntar, ela tem que sentir segurança, ela tem que se sentir protegida por nós, para ter um profissional com qualidade, tem que se sentir protegida, claro. Então eu preciso saber que ela está ali gestante, mas será que ela tem uma doença cardíaca? Será que tem alguma doença pulmonar restritiva? Será que tem algum risco desse bebê nascer prematuro? Quantas semanas de gestação essa grávida está? Se já teve alguma gestação de risco antes, ou se teve algum tipo de sangramento uterino. Então, tudo isso eu preciso perguntar na anamnese para essa paciente, para esse cliente, para esse nosso aluno. Tá? Mas quais as atividades eu posso dar para uma gestante? Claro que tudo a gente precisa entender. Qual o período gestacional que ela está? A gente trabalhou sobre isso lá na disciplina de crescimento e desenvolvimento humano. Vocês estão vendo que uma disciplina sempre está interligada à outra. A disciplina de crescimento e desenvolvimento humano, a gente aprende, estuda ali desde a fertilização, a parte pré-parto, durante o periparto, pós-parto, como que acontece, mas se essa paciente já praticava uma atividade física antes de engravidar, ela pode continuar fazendo as práticas sem nenhum problema. Mas aí a gente aconselha mais o pilates, a hidroginástica, o yoga, a caminhada, natação, alongamentos, e tomar muito cuidado com as atividades de peso. Claro, se ela não está acostumada, a gente não pode estar forçando tanto. As pessoas asmáticas, o que é a pessoa com asma? Abaixa a oxigenação no sangue. Baixando a oxigenação do sangue, ela precisa, quando a pessoa já é asmática, geralmente, ou ela está fazendo nebulização, ou ela já anda com a bombinha dentro da bolsa. Então, tem uma crise, ela anda com a bombinha. Em último caso, é necessário entubar. Por exemplo, o meu filho, ele é asmático. Depois que ele entrou na natação, nunca mais ele teve a crise asmática. Então, a atividade física faz bem para essas pessoas. Mas a professora de natação dele fez uma anamnese com ele, que eu achei que ela era médica, de tanta informação que ela pegou. Para quê? Para saber lidar com esse cliente, para saber lidar com esse aluno. Começou trabalhando respiração, por causa ali, está na água, né? Então tem aquela respiração umidificada, então ali trabalhou muito a asma. Já tem 2 anos que ele não tem crise, ele já ficou 10 dias internado por causa de asma, quase chegou a entubar. Então é complicado, a gente precisa entender esse paciente asmático. Se a gente não entender, a gente mata um cliente desse sem saber o que aconteceu. É claro que no hospital a gente vai entender depois, mas na hora ali, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu mesmo, né, onde eu vou, eu ando ali com oxímetro na bolsa,
para qualquer necessidade de ver como está. E a gente entra novamente no que eu falei dos idosos. Além de tudo isso que eu falei, os idosos têm grande risco de quedas. Então, quando eu vou proporcionar uma atividade para os idosos, ver o objetivo, às vezes, geralmente, se trabalha muito com grupos, né, de idosos. É mais comum a gente ver idosos trabalhando em grupo do que individualmente. Então, trabalhando ali o tônus muscular, sem correria, observando muito bem qual é o local que a gente vai tratar essa atividade física. As lesões, quando eu falo lesões de queda, não é somente de piso irregular, é até chegar à nossa aula, na saída da nossa aula. A gente pode dar exemplo, tem uma praça aqui que tem um projeto muito bacana aqui em Aracaju, e ali acontece naquela praça uma atividade física todos os dias para os idosos. Só que teve que ser mudar de praça, porque os idosos, quase toda semana, tinha um que caía, porque a praça é no nível mais baixo, então eles tinham que descer as escadas, às vezes não descia pela rampa, então, e em volta era areia, então eles estavam caindo demais, se machucando demais, e isso faz parte da nossa área. É orientação, a gente precisa orientar os idosos, ou até mesmo a gestão de onde fazer esses exercícios, tanto os aeróbicos quanto os resistidos. A gente precisa saber até onde esse nosso aluno consegue chegar, para não dar uma sobrecarga nele, né? A gente precisa dar um aumento de metabolismo que todos nós precisamos. E, além disso, né, a atividade física ela é responsável entre 60% e 70% do gasto energético nosso. O gasto energético total nosso. Então, as pessoas idosas precisam, né, desse nosso serviço, desse nosso trabalho, desse nosso profissionalismo. Então, eu posso dizer para vocês que a educação física adaptada, ela é muito importante na nossa profissão, ela se faz necessário, por isso que eu conheço profissionais que não trabalham com grupos especiais, porque eles não estão preparados, preferem trabalhar com outros grupos. Agora, quem trabalha com grupos especiais, eu lhe garanto, isso aí é uma repartição, uma subdivisão da área da educação física. A área está crescendo muito. A gente vê aí, né, supermercados agora estão abrindo lá de 6 até 9 horas somente para idosos. Tem academias que estão fazendo isso, de tal horário até tal horário somente para grupos especiais. Tem academias em Minas, eu conheço, eu sou de Minas, né, sou dali de Caxambu, lá eu tenho academia somente para mulheres, né, só entra mulheres naquela academia. E foi uma sacada, mulher não está num grupo especial, mas o que eu falo que foi uma sacada porque as mulheres da cidade praticamente estão indo para essa academia. E além de ser uma academia somente para mulheres, existe um horário de manhã, um horário à tarde, um horário à noite, somente para grupos especiais, que são as idosas, as gestantes e as crianças. Então, foi uma grande sacada que eles tiveram, fica aí até como dica para você. Então, está aí, né, a minha rede social, meu e-mail, para quem quiser tirar alguma dúvida, e agradecer a todos pela oportunidade. Professor Samuel, muito obrigado. Então, Daniel, obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade, né, pelo envolvimento, né, eu acho que tem determinados temas em que essa relação próxima, né, é muito necessária para que o conhecimento possa ser, né, assimilado, né, com mais propriedade.
tem um momento só fala que você, né, trouxe para a gente a questão da inclusão como um processo mesmo, né? Porque além, né, do indivíduo, né, se sentir incluído, né, todo o contexto, né, tem que estar ativo, né, na inclusão desse indivíduo. Agora, durante sua fala veio para mim uma preocupação com relação à pandemia e à deficiência, né? Porque a gente vê que as APAES, né, elas estão fechadas, né? Então, e atividades remotas, né? Como que eu vou, né, passar um PET para que a mãe trabalhe com o filho? Né? Então, a gente tem aí um problema gravíssimo de saúde pública, né? Porque nós vamos supor que as atividades presenciais na APAE retornem em fevereiro, em março, que eu acho que não vai acontecer. Né? A gente tem aí uma possibilidade de acometimento de uma série, né, de doenças, né, nesses grupos, né, e o agravamento de quadros que talvez a atividade física já teria avançado, né? E aí o que eu acho que abre também um nicho de mercado para trabalho individualizado também, né, com esse grupo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente aí. Ô Samuel, eu tenho uma amiga que ela trabalha na APAE e eles estão com uma aula por semana de forma remota e 30 minutos de aula. Ou seja, tem 30 minutos de educação física por semana. Aí eu pergunto, mas como acontece a educação física com os alunos lá da APAE? Como é que faz? Não faz. Eu entro na aula, não aparece ninguém. Porque além desse problema de saúde pública, que nem você falou, as pessoas com deficiência, principalmente das APAES, porque as deficiências das APAES têm um grau mais elevado, né? Geralmente são mais severas. Hoje em dia, com a inclusão nas escolas, as pessoas com surdez, com cegueira, saíram das APAES. Então, está ali na APAE, na grande maioria, deficiência intelectual, e não sabe abrir um computador, não tem ninguém que liga o computador para eles. Mas eu perguntei, e as atividades, o que você prepara? Falou para mim, Daniel, eu preparo uma aula que qualquer pessoa ia amar, que eu fazia na sala lá com eles, em loco, eles amavam, que é pegar a bexiga, jogar para um lado, mas lá não tem ninguém para jogar uma bexiguinha para o lado. O que você faz? Eu falo para eles catar pedrinha no chão. Eu estou preparado ali para ver a casa deles e saber o que tem ao redor deles para ser trabalhado. Eu não posso trazer uma bola se lá eles não têm uma bola. Então, eu tenho que entender. Aí entra a adaptação nossa também. Eu tenho que entender o ambiente deles para ver se eu consigo aplicar a educação física com eles. Só que eu não consigo. Eu não consigo porque eles não têm acesso, muitos não têm acesso ao computador, às vezes não entram. Quando entra, quer brincar, não presta atenção na aula porque não tem um acompanhamento ao lado. Então, agora... Eu acho que não existe uma preocupação institucional, né? Então, de quem gerencia, né? E de que envolver os pais, né? Na necessidade mesmo da continuidade de atividades, né? E porque eu acho que o sistema está todo equivocado, né? O sistema de gerenciamento, ele é muito um local de depósito, né? Do que um local, né, de desenvolvimento, de capacidade. Mas eu acho que esse momento que a gente vive vai mostrar para a gente a necessidade desse ambiente, a revisão do gerenciamento desse ambiente. Porque da forma que está, não é uma forma que se compromete, né, com o desenvolvimento integral do deficiente. Né? Porque se fosse, existiria um planejamento remoto eficaz, né? E não existe, né? Com certeza. Pessoal, alguém tem alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Show de bola. Ô, Dani, fala lá. Samuel, sobre os idosos, né, que ele estava comentando, eu acho que, pelo menos, é uma estratégia que eu adotei durante, eu fiz estágio, né, na prefeitura, dando aula de ginástica para idosos, e uma estratégia que eu adotei e que eu percebo muito que faz toda a diferença é você não tratar o idoso
como se ele fosse um idoso, como se ele fosse uma pessoa inválida. Porque eu acho que isso gera muito mais sensação de incapacidade. Quanto mais você tenta tratar ele como uma casquinha de ovo, mais ele vai se sentir uma casquinha de ovo. Aí vem aí mais doenças psicossomáticas, mais dores que às vezes nem existem, mas às vezes eles sentem aquela dor por você já pensar na dor que eles têm. Então, acho que, não sei se o pessoal trabalha com idoso, mas eu não trato o idoso como se ele fosse uma pessoa inválida, e as pessoas tratam. O ideal é tratar ele assim, sabendo das particularidades, quais que são os cuidados especiais que devem ser tomados, claro. Mas não ficar ressaltando isso o tempo inteiro, falando isso o tempo inteiro. Tratar como se fosse uma pessoa normal. Ô Lara, acho bacana ver. A gente gosta muito de dar exemplos, que os exemplos engrandecem muito o nosso conhecimento. Eu fui uma vez com meu pai no médico, e o médico falou: o senhor está idoso. Meu pai estava com a dor na perna, era na perna, acho que era na perna esquerda. E o médico tratou, igual você falou, Lara, como uma casquinha. Seu Décio, o senhor já está idoso, essa dor é normal, você tem que tomar cuidado, tem que fazer isso com mais cautela, tem que fazer mais aquilo, não sei o quê. Meu pai, todo sistemático, mineiro, da roça: ó, senhor, essa minha perna, bateu na perna direita, essa minha perna tem 70 anos, 76 anos e dói. Mas essa aqui tem 76 anos e não dói, então não é velhice, é problema. Então a gente vê que os idosos estão ficando cada vez mais idosos. Isso por quê? Porque eles estão tendo uma qualidade de vida melhor. E se a gente começar a tratar como coitadinho, como os idosos que têm que ficar, a mulher tem que ir ali para a boca do fogão e o marido tem que ir ficar assistindo televisão. Acabou, está todo mundo saindo, está todo mundo praticando atividade física, porque sabe que é o melhor. Às vezes a gente se pergunta, viu, Lara? Você que trabalhou com a terceira idade. Tem um estudo americano, vocês vão saber falar bem sobre isso. Essa pesquisa foi o seguinte: por que há mais viúvas do que viúvos? Se eu perguntar para vocês conhecem algum viúvo? Vocês vão conhecer aí 1, 2 viúvos. E viúva tá cheio de viúva. É ou não é, professor? Aí, eu achei interessante, porque realmente a gente vê também a presença, né, até em grupos de atividade física mesmo, né, da mulher, né, de uma forma mais evidente. Verdade. E nessa pesquisa eu estava explicando por que há mais viúvas do que viúvos. Porque as viúvas, de modo geral, as mulheres se cuidam mais. As mulheres idosas de hoje, elas praticavam mais atividades físicas, como exercício físico, mexendo na panela, lavando roupa, varrendo a casa, tudo isso é atividade física. E os homens faziam o quê? No controle remoto. Então, e se cuidava, além disso tudo, se cuidava. Tem outros detalhes que eu não me lembro aqui, mas basicamente é sobre isso. E os homens precisam correr atrás também, tem que começar a exercitar. Claro que hoje está muito mais do que antes. Se a gente pegar os idosos de hoje, de 70 anos, 40 anos atrás, eram poucas academias, eram academias precárias. Então a gente vê que há uma evolução. A gente está entrando no mercado de trabalho hoje para trabalhar com os idosos, onde há uma evolução muito grande. A quarta revolução industrial está aí para auxiliar. Hoje tem academias que tem peso exato. Você não puxa lá o pininho e coloca de 5 em 5 quilos, ou então coloca uma anilha de meio quilo, ou vou fazer um supino, qualquer um lá tem que colocar o grampo para segurar o peso de 5 em 5. Hoje já tem desenvolvimento de academia onde você digita o peso. Eu quero 15 quilos, 230 gramas. Olha a revolução que nós estamos para a gente trabalhar isso com os idosos. Como que não vai ser bacana? Eu só vou digitar o peso, a própria máquina vai fazer ali o joule que eu quero proporcionar para as pessoas.
Então, a gente está pegando aí no momento bem bacana mesmo de conhecimento. Beleza. Ô, Dani, então, pelo adiantar da hora, né, queria te agradecer mais uma vez, né? Espero que a gente se encontre aí até o fim do ano em alguma avaliação, né? Com certeza. O senhor é o top das avaliações, né? Mas acredito que a gente vai dar essa sorte aí. Muito obrigado, tudo de bom, se cuide aí, tá? Falou, grande meu querido. abraço. Muito obrigado. E se cuide também, viu? Você é gente fina, prata fina, tem você aqui no coração. Um abraço para todos. Obrigadão. E até uma próxima. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.